Olá, amigos, irmãos em Cristo. Estamos aqui começando mais um programa para você. As mentes que procuram vingança destroem estados, mas as mentes que procuram reconciliação constroem nação. Nelson Mandela. Tempo de semear está no ar. Que o Senhor Jesus ele possa falar com você através dessa canção, que você seja ministrado pelo Espírito Santo. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus na tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que eu decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que eu sou Deus na tua vida. Sou Deus na tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Podes contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que eu sou Deus na tua vida. Sou Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Aleluia, Jesus. Filho, contigo eu estou. Olá, queridos irmãos, amigos. Hoje nós estamos aqui recebendo o casal de pastores, pastor João Batista, sua esposa Rosana, um casal de pastores missionários, são brasileiros, mas passaram 31 anos no Japão, e hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre essa experiência, creio eu que muito extraordinária. Pastor João Batista, Rosana, muito obrigada por vocês estarem aqui, pastor, novamente aqui conosco, e nós agradecemos. Amém, irmã Celina.
Deus abençoe a irmã Celina, Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos assistem, todos os nossos irmãos que estão acompanhando esse programa. É um grande prazer, uma alegria poder estar aqui participando e dizer das experiências que Deus nos deu no campo missionário durante esse período de 30 anos. Rosana, obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite também. Que Deus abençoe. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho da nossa experiência. Estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Amém. Pastor João Batista, conta-nos um pouco como é que foi. Eu sempre ouço, existe chamados específicos, né? Existe chamados específicos. E nos conte assim, como é que foi o chamado de vocês para um outro país? Houve um chamado específico de Deus para esse trabalho missionário de vocês? Muito bem, boa pergunta. Bom, não houve, a princípio, da nossa saída do Brasil, no ano de 1991, não houve, assim, um propósito da nossa parte de irmos para realizar a obra de Deus em outro país. Nós fomos jovens, com 19 anos de idade, recém-casado, e depois de 8 meses que nós ali estávamos, nós tivemos uma experiência de salvação. Deus nos alcançou por sua misericórdia, sua graça, e desde então nós nos envolvemos na obra de Deus, nos lançamos de todo o nosso coração, mente, toda a nossa vida, fizemos uma entrega total para Deus e para o seu reino. E ali naquele país, no Japão, Deus ali realizou a obra em nossa vida e ali nos levantou como missionário naquele lugar. Glória a Jesus. Pastor, só para eu entender, vocês aceitaram a Jesus no Japão? Isso mesmo. Nós tivemos o privilégio, a alegria, né, de aceitar Jesus, né? Deus nos permitiu que fôssemos para outro país, como o Japão, e lá nós tivemos nossa experiência. Glória a Jesus, glória a Jesus. E nessas experiências todas, qual foi a sua maior conquista? Daqui a pouco eu converso contigo, Rosana. Qual foi a sua maior conquista? Olha, a minha maior conquista nesta experiência, que eu a considero, foi ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu considero que esta foi a minha maior conquista de todas, não é? De poder ter sido assim envolvido pela a chama, o fogo do Espírito de Deus, que foi um combustível para a minha vida em todo esse tempo que ali nós passamos, e eu considero que esta foi a experiência mais impactante na minha vida. Tanto é que eu fui batizado com o Espírito Santo depois de uma semana que eu havia aceitado a Jesus como meu Senhor e Salvador. Não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, e isto impactou a minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, e ali Deus começou a tratar com a minha vida em todas as áreas, através do poder do Espírito Santo de Deus. Com tudo isso acontecendo tão rápido, né, Rosana, pastor? Assim, a gente vê que realmente foi plano de Deus levar vocês para aquele país, né? Aceitou Jesus com uma semana, foi batizado. Eu creio que houve assim, uma mudança muito repentina de vida, né? Glória a Jesus por isso. E qual foi assim já perguntei. O momento, eu creio que houve assim momentos muito marcantes, né, ali naquele país durante esses anos todos, mas assim, algo que o senhor possa lembrar agora, algum momento bem impactante mesmo. O senhor já falou no batismo, mas houve outro? Sim, houve muitos momentos assim impactantes. Na verdade, a gente procura lembrar, né, de alguns momentos que marcaram. Dentre muitos momentos que marcaram a nossa vida, foi quando Deus falou através de um pastor que esteve no Japão ministrando, pregando, no início da igreja que estava nascendo, que nós nascemos junto com a igreja. Nós aceitamos a Jesus e ali a igreja de língua portuguesa, a Assembleia de Deus, iniciou no Japão. E um pastor disse que eu seria usado por Deus naquela nação. E dentro de pouco tempo, eu estava dirigindo uma igreja, um grupo de irmãos, bem verdade, era um grupo de 3 famílias aproximadamente,
E eu estava ali agora na frente de um grupo de pessoas para pastorear, né? Ainda eu não era diácono, não era auxiliar, eu era batizado com o Espírito Santo. E aí Deus me colocou na frente daquele grupo de 3 famílias para que eu pudesse cuidar deles. E aquilo para mim foi muito impactante. Como que eu ia ensinar, como que eu ia cuidar daquele povo se eu não era diácono, não era pastor, enfim, eu não tinha nenhum cargo ministerial. E foi ali que eu tive o momento que eu disse: e agora, Jesus? Aí, mas Deus, quando Ele chama, Ele capacita, né? E Deus foi nos capacitando dia a dia, e assim nós pudemos fazer a vontade do Senhor. Ir para a palavra, estudar a Bíblia, que Deus capacita, né, pastor? Exatamente. Eu conversando com o pastor alguns dias atrás, eu fiz uma pergunta para ele se ele sentia saudade do Japão. Pastor, 31 anos no Japão, aí voltaram para o Brasil. O senhor sente saudade do país? E ele me respondeu que ele sente saudade, sim, muito da igreja que ele deixou lá. Não foi, pastor? Exatamente. O Japão é um país muito acolhedor, é um país de primeiro mundo, é um povo muito diferente da cultura nossa brasileira, e a gente aprende muito com os japoneses, e a gente sim, sente saudade sim, da cultura, sente saudade da educação, enfim, da forma que é aquele povo, mas o que eu sinto saudade mesmo é da igreja. A igreja que foi a nossa família durante esses 30 anos ali naquele país, a igreja cuidou de nós, nós também cuidamos ali da igreja, um cuidou do outro, e ali nós nascemos, pudemos aprender as coisas de Deus, e a gente sente muita saudade da igreja. Sentir saudade do país em si, eu sinto, mas principalmente da igreja. Viveu mais tempo no Japão do que aqui no Brasil, né? Eles chegaram lá com 19 anos, não é isso? Correto. Então é isso, eu acredito que sente sim saudade. Deixa eu conversar um pouco com a Rosana aqui. Rosana, vocês chegaram novos, né? Recém-casados, e aí constituíram uma família lá. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3, 2 rapazes e uma moça. A moça tem 24 anos, ficou no Japão, casou, fez 1 ano e 4 meses. E o rapaz do meio está no Canadá fazendo missão. E o meu filho mais velho, primogênito, veio conosco para cá, né? Fazer a obra também, ajudar nós aqui. E é isso, né? Nasceram todos lá, o pastor estava me explicando. Nós fizemos a pergunta, né? São naturalizados lá no Japão? Não, porque a Rosana é mestiça, não é isso? Aí só pode se naturalizar. Explica aí, Rosana. Japonês, se fosse... Eles nasceram no Japão, mas a cidadania é brasileira. Está escrito na certidão. Nasceu na cidade tal, né? Mas a cidadania é brasileira. Lá eles não aceitam. Não naturalizam, né? Entendi. E, Rosana, quais foram as dificuldades? Você como mãe, como esposa de pastor, assim, eu creio que teve muitas bênçãos, mas quais foram as maiores dificuldades você, como mãe e esposa, encontrou? A dificuldade nossa, minha, foi assim, que a gente trabalha muito no Japão, né? E eu, com os 3 pequenos, tinha que levar para a escola de bicicleta, que na época meu esposo não tinha carro, não tinha carteira de motorista, e pegava um trem, ia até a estação de trem, com os 3 de bicicleta, um na frente, na cadeirinha da frente, outro atrás, e a menininha aqui penduradinha naquele canguruzinho, né? E assim é a dificuldade, né? Porque a obra do Senhor é assim, a gente passa por dificuldade, sim. Um país de primeiro mundo, a gente não sabemos o idioma, é difícil, foi difícil porque no começo a gente não sabe falar o japonês, e aí a gente passa muita dificuldade, tanto na obra missionária como no lar, né? Cuidar de 3 crianças ali, ninguém sabe o idioma, não sabe falar. E foi difícil, mas o Senhor é o que nos capacita a cada dia. Nesse período você já trabalhava fora? Porque você passou um período trabalhando também, né? Passamos 11 a 12 anos trabalhando em fábrica, né? Trabalhei cuidando da obra, aí chegava às 5 horas da tarde, aí quando era 7 horas da noite nós tínhamos que ir para a igreja, e assim a gente fazendo a obra, né? Não podia parar, né? Porque a obra precisava de nós, né?
E Deus abençoando, né? Isso. Inclusive deixaram uma igreja lá bem grande, né? Já. Sim, ficou uma igreja lá. Minha filha até congrega lá, né? Ajuda lá o pastor que está cuidando da Sim. igreja, né? Ele está ajudando, ela fica lá, ela e o esposo são músicos, cuida dos jovens, do grupo de louvor, né? E Graças a assim Deus. serve. E o outro, meu filho do meio, está no Canadá fazendo missão, né? Glória a Jesus. Glória a E o Deus. outro está aqui no Brasil. Isso. Rosane, e com relação à cultura, como é que foi essa diferença de cultura, Brasil, Japão? Ah, para mim foi difícil. Meu pai é japonês, a minha mãe é brasileira, mas meu pai nunca ensinou nós a falar um idioma, né? Tinha vergonha de conversar conosco. Mas foi difícil, porque quando nós chegamos ao Japão, a gente não sabia nada, nem nada mesmo. Então, nós tivemos que enfrentar essa dificuldade da cultura, da estadia lá, como que a gente ia se virar, como que a gente ia comprar as coisas. Então, tudo isso foi difícil. A cada dia a gente aprendia uma coisa, Sim. né? Então, isso foi difícil para nós, lidar com aquele povo ali, né? Porque a gente não sabia falar um idioma. E eu agradeço a Deus porque foi Deus que nos ensinou a cada palavra que hoje eu sei, porque Deus nos ensinou, né? Ele que nos capacita. É verdade, Deus se responsabiliza por isso. E outra coisa, com relação assim à vinda de vocês para o Brasil, como foi que vocês tomaram essa decisão depois de 31 anos num outro país, fazendo a obra, vai tudo bem, o Senhor abençoando, e aí de repente vocês tomam a decisão de vir para o Brasil? Isso aí vai com meu esposo. Muito bem. É bem verdade que não foi uma decisão assim de uma hora para outra. Nós ficamos aproximadamente cerca de 8 anos orando, pedindo para Deus uma direção, Deus orientasse-nos e Deus preparasse a nossa volta, porque lá nós construímos a nossa vida, a nossa família e a igreja também, nós nascemos com a igreja na nossa vida espiritual. Então, para deixar tudo para trás não seria tão fácil, nós sabíamos disso. E aí nós entramos em oração porque o nosso coração começou a sentir o desejo de retornar, nós sentimos direção de Deus de retornar, nós fomos para a oração. Em alguns momentos nós planejamos retornar, não deu certo, e não era o momento, né, de Deus, mas aprove a Deus que nesse ano de 2022, que passou em novembro, no dia 18 de novembro, nós chegamos no Brasil e aqui estamos, mas não foi fácil, porque ali nós construímos a nossa vida, a nossa história como um esposo, né, marido e mulher, como família, foi tudo ali. E agora deixar tudo para trás não foi fácil. Mas nós estamos aqui entendendo, nós que estamos no centro da vontade de Deus. A igreja lá permanece, o trabalho segue avançando. Eu sempre recebo boas notícias dos nossos irmãos, dos obreiros, dos pastores ali do Japão, que a igreja está avançando. E isso alegra muito o nosso coração, é saber que nós viemos, mas a semente ficou plantada, ali a obra continua avançando e o nome de Jesus permanece sendo glorificado. E vocês voltaram para uma cidade que missão está no coração de Deus mesmo. A obra missionária é uma obediência ao ID de Jesus Cristo, né? ID por todo mundo. E é algo assim que eu acho muito bonito. Então, pastor, Rosana, que o Senhor Jesus abençoe, viu? O retorno de vocês aqui para o Brasil está bem recente. Vão reconstruir novamente, né? Estão com 7 meses praticamente aqui. Mas que o Senhor abençoe. Vocês dois têm algo mais a acrescentar, deixar para quem tem ainda esse desejo ardente no coração de fazer a obra missionária, podem ficar à vontade. Irmã Celina, a irmã falou algo que despertou no meu coração, algo que eu sempre oro agradecendo a Deus, que nesse nosso retorno, Deus nos trouxe para uma cidade como a cidade de Castanhal. Estamos sob uma liderança do nosso pastor Livar Barbalho, que é um pastor que tem uma visão missionária extraordinária, e nós vemos que desde a administração anterior, né, o pastor Livar, ele
assumiu aqui a igreja, e nós vemos que Deus tem dado a ele assim, uma visão extraordinária, ampliando a visão missionária, e vemos que são mais de 20 famílias hoje, que a Igreja Assembleia de Deus de Castanhal tem sustentado no campo missionário. E agora, né, vemos também que não é somente aqui dentro do Brasil, mas é fora do Brasil, como no país do Paraguai, não é? Sim. E outros países, agora nos Estados Unidos também. Então isso nós nos alegramos, porque a gente vê que a Igreja de Castanhal, ela é uma igreja missionária, não é? Aqui os pastores que dirigem congregações, todos eles são inflamados por missões, têm um coração aceso para a obra missionária. Isto muito nos alegra em saber que Deus nos trouxe para estarmos servindo ao Senhor numa igreja completamente missionária. Isso alegra muito o nosso coração. E vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Jesus abençoe. Rosana, quer falar algo? Eu quero só agradecer a vocês, ao pastor Olivar, por ter nos acolhido com o maior carinho, a sua esposa, a sua família toda, né? E a igreja, né? E é isso que eu tenho a dizer, agradecer de coração, que Deus abençoe a cada um de vocês por nos acolher aqui nesse lugar, né? Porque não é fácil. Eu saí daqui não evangélica, né? Eu era católica, fui ao Japão, aceitei a Jesus e hoje eu vim e tenho uma família aqui que me acolheu com o maior carinho, né? É isso que eu tenho a dizer, agradecer a todos. Amém. E a igreja é isso, né? Igreja missionária, igreja cheia de amor. Como eu já disse, vocês são bem-vindos. Sintam-se à vontade, que Deus os abençoe. Obrigada, tá, por esse bate-papo tão interessante. Que o Senhor Jesus abençoe e voltem sempre, viu? Obrigado. Muito obrigada e fiquem todos com Deus. Neste programa, nós estaremos contando com a ministração da palavra com o pastor João Batista. Ele já esteve ministrando no programa anterior e hoje vai dar continuidade a mais uma mensagem da palavra de Deus. Ele que veio recentemente do Japão, por onde esteve mais de 30 anos junto com a esposa, a família, missionando, fazendo a obra do Senhor naquele lugar. E nós vamos ter assim um bate-papo bem interessante com ele. Mas neste momento nós vamos receber o pastor João Batista para estar aqui nos trazendo a poderosa mensagem da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe a nossa querida irmã Laude, e todos os nossos irmãos que nos assistem através desta programação maravilhosa, Tempo de Semear. É tempo de semear e, portanto, nós aqui estamos, aproveitando este tempo que Deus nos deu para poder falar das suas maravilhas. E para esta oportunidade, eu gostaria de meditar na palavra de Deus dentre esses minutos que nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, aqui trata a respeito da cura de um coxo, e na sequência nós vemos o discurso de Pedro no templo. Então está escrito no versículo 1: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha na porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Graças a Deus. É maravilhoso este momento na vida de Pedro e João. A igreja estava nascendo no poder do Espírito Santo. A igreja estava caminhando
para experimentar as maravilhas da parte de Deus. E nós temos aqui este relato já no início do derramado do Espírito Santo, após a experiência que os discípulos tiveram no derramado do Espírito Santo. Foram eles cheios do Espírito Santo, cumprindo-se a promessa que disse Jesus, que esta promessa foi dita por ele e confirmada, que eles haveriam de receber a promessa do Pai, que era o derramar do Espírito Santo. E nós vemos que quando se cumpriu o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar, unidos em oração, aqueles 120 crentes, e diz a Bíblia que era quase 120 que estavam ali orando, e de repente eles ouviram do céu um som, e veio como vento veemente impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam. E diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começavam a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Perceba que a Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração. Quando nós estamos unidos na oração, Deus se agrada e a manifestação do Espírito Santo é evidente na vida daqueles que estão orando. E percebemos aqui que a igreja, ela iniciou debaixo da oração e recebendo a promessa do Espírito Santo. E perceba que diz a Bíblia, o discurso de Pedro, quando Pedro, ele disse no capítulo 2, e o versículo de número 37, que eles ouvindo o discurso de Pedro, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E olha só, interessante, perceba que o versículo 39 do capítulo 2, Pedro disse assim: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, esta experiência do Espírito Santo, do derramado do Espírito Santo, ela não ficou apenas no passado, no tempo dos apóstolos, mas esta experiência é para todos aqueles quanto o Senhor chamar. E perceba que Pedro, com João, com Tiago e todos os discípulos reunidos, com aqueles crentes que creram na mensagem de Pedro, que diz a Bíblia que era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eles foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. E perceba que diz a Bíblia que eles perseveravam unidos em oração, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e diz a Bíblia que cada alma havia temor. E nós percebemos que quando Pedro, ele vai ao templo chamado Formosa, ele vê agora aquele coxo que está ali desde o seu nascimento, enfermo, está coxo, se punha à porta do templo, e diz a Bíblia que ele pede para Pedro e João uma esmola, porque era costume de Pedro e João, e a hora da oração orar. E quando Pedro ouve aquele coxo pedindo uma esmola, ele diz assim: nós não temos prata, eu não tenho ouro, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O que era que Pedro, o que era que João tinha? Eles tinham poder de Deus, eles tinham a unção do Espírito Santo, eles tinham autoridade dada por Jesus, através do poder do Espírito Santo, para que eles fossem anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho de arrependimento.
E nós vemos que isto se cumpriu. E o poder do Espírito Santo se manifestou. E aquele coxo, pelo poder do nome de Jesus, ele pôs-se em pé. Pedro pegou na sua mão direita e ele ficou em pé. E a Bíblia diz que ele depois entra no templo saltando e dando glórias a Deus. E todos que viam e conheciam aquele coxo, eles ficaram perplexos, eles ficaram maravilhados, porque eles sabiam que aquele coxo sempre estava à porta ali do templo chamado Formosa, agora curado para a glória de Deus. E por causa disso, diz-nos a Bíblia Sagrada, nos versículos em diante, que se seguem, que houve ali uma grande murmuração dos judeus, uma grande murmuração deles por conta da cura desse coxo. Mas eles continuaram cumprindo a missão e não deixaram-se levar pela perseguição, mas eles foram fiéis na missão, porque o poder do Espírito Santo capacitou os apóstolos, a igreja, para cumprir a missão. Que o Espírito Santo do Senhor, nestes últimos dias, ele possa capacitar a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que está nos assistindo através deste vídeo, que o Espírito Santo impacte a sua vida e lhe capacite para que você cumpra o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja continua debaixo do poder de Deus e cumprindo a missão, porque esta é a missão que o Senhor nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, aqueles que não crerem será condenado. E os sinais seguirão os que crerem, que em nome de Jesus falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhe fará mal. Que o Espírito Santo lhe dê graça, lhe capacite, que você nesta hora possa curvar a sua cabeça e receber a bênção de Deus, a unção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você está enfermo, Jesus tem poder para curar a sua vida. Se você tem algum problema que aos teus olhos é impossível, eu estou falando do Jesus que é poderoso para mudar a história da sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, queremos pedir a tua bênção agora. Que o Senhor entra com milagre, com cura nesta casa, nesta família, na vida, Senhor, deste irmão, desta irmã, meu Deus, deste casal, deste filho, desta filha, deste que nos assiste e participa deste programa. Que o teu Espírito Santo impacta, Senhor, a vida de todos nós para cumprir a missão que o Senhor tem nos dado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. E se alguém enfermo, que eles possam neste momento ser curado pelo poder do nome de Jesus, o Nazareno, aquele que é poderoso para fazer muito mais que pedimos e pensamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. E nós queremos dar aquele abraço de parabéns à nossa cantora, a Isabela Damasceno, que esteve aniversariando. Nós desejamos para ela todas as bênçãos do céu, para ela, seu esposo, sua família. Que Deus a cubra com o seu manto de proteção, de prosperidade em todos os sentidos. Feliz aniversário e nós te amamos, cantora. Muito. Eu também quero mandar um abraço, o irmão Itamar, lá do Jaderlândia, o irmão Itamar, avô da Larissa, junto com a sua esposa, a irmã Joana, que nos assiste todos os sábados, Láudio. O irmão Itamar, amanhã é comemorado o Dia dos Pais. Nós, da equipe Tempo de Semear, queremos lhe mandar um abraço bem apertado, pedir, rogar ao Senhor que lhe abençoe ricamente, lhe dê um dia muito abençoado. E nós queremos também trazer os nossos agradecimentos aos nossos mantenedores, a Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, e Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Também polpas de frutas Moura, sucos de vários sabores, sem agrotóxicos, sem nenhum conservante, muito bom sabor mesmo, delicioso. Você encontra ali na Avenida Altamira, na Casa da Farinha. Império Mídia com Rian, um profissional com excelência, onde fica registrado ali o seu evento, casamento, aniversário, formaturas, enfim, aquilo que você desejar. Agora tem o chá. É o chá, né? Chá Revelação, não é isso, né? Então, tudo isso o Rian trabalha. Quem mais? Brasil Cred, você que está aí com uma dificuldade financeira, precisando de um dinheirinho a mais, você quer dar uma repaginada na sua casa, está sem aquele dinheiro ali na sua conta, procure o Brasil Cred, faça lá um orçamento com eles vão lhe dar assim, um financiamento assim, com excelentes taxas de juros. Vá lá, converse com eles que eles têm ótimos planos. Top Lanches com a Ivani, ali perto do hospital Magalhães, né? Você que está ali acompanhando um paciente, um familiar, as escolas, e transitando ali por perto mesmo, Top Lanches com todo sabor e qualidade. E também a nossa querida Sueli, lá no estado do Amapá, que tornou-se nossa colaboradora. E falando em buffet, ali é o primeiro do estado, viu? Ela atende casamentos com excelência, louça de primeira qualidade, cadeiras, todo um aparato assim mesmo de primeira, de excelência no estado do Amapá, com Sueli Buffet.
Também temos algumas irmãs que nos ajudam muito. A irmã Nazaré Figueiredo, um grande abraço, irmã Nazaré, Jesus lhe abençoe. A irmã Maria Gomes, nós continuamos orando pela senhora irmã Maria Gomes, que o Senhor possa restaurar a sua saúde por completo. Que mais, Laude? O pastor Cid Nelson, muito obrigada pela colaboração. E o pastor Adonai, que também retorna como nosso colaborador. Deus os abençoe. A irmã Domingas também, nossa querida irmã Domingas. Um grande abraço, irmã Domingas, que Jesus lhe abençoe ricamente. Tenham todos uma excelente semana, que Deus os abençoe. E nós estamos terminando mais um programa, avisando que no próximo final de semana nós temos um encontro com você, com a sua família, com seus amigos, para mais um programa cheio de bênçãos para nós. Até lá, se Deus quiser.